Bem-vindos a mais um episódio 10 e 10, de novo naquele formato do perguntas e respostas. E hoje a gente vai fazer do outro tema que a gente recebe pergunta recorrente, para não falar diariamente, pelo menos semanalmente, que diz respeito à manutenção de um relógio. Óbvio, a gente está falando de uma peça que tem peças que se movem dentro, que exige uma lubrificação, que pode ter uma vedação da água, etc. e tal. Então vamos deixar claro o que é importante nesse quesito manutenção. Mesmo esquema da outra vez, vou lendo as perguntas que vocês mandaram que a gente tem anotado, o Adriano vai esclarecendo, porque ele esclarece melhor que ninguém. Então nada melhor do que começar com o mais básico de tudo, que é de quanto em quanto tempo você deve fazer a manutenção do seu relógio. Ok. Eu acho importante primeiro a gente pensar, saber o que é feita a manutenção. A gente está falando de uma manutenção completa, ou seja, desmontar todo o mecanismo, trocar toda a lubrificação, trocar todas as juntas de vedação, esse tipo de manutenção. Cada fabricante, não existe um consenso, até porque existem tantas variáveis, a maneira como você usa, o material das peças, o tipo de relógio, para que finalidade ele tem. Então, na dificuldade de dizer, olha, alguns fabricantes dizem isso, outros dizem aquilo, eu costumo recomendar média, 5 em 5 anos. 5 em 5 anos, uma revisão geral no seu relógio. Nessa revisão geral vai ser mecanismo todo limpo, lubrificado, juntas de vedação vão ser trocadas, tá? Inclusive isso puxa-se o gancho para, se você fazendo isso numa assistência técnica autorizada, você tem a garantia de que essas peças vão ser trocadas e vão ser substituídas pelas originais. Quer dizer, todos os padrões de fábrica vão ser restabelecidos. Se o relógio for a quartzo, dá para você pensar em esticar um pouquinho essa manutenção completa, tá? Você pode talvez começar a pensar em 7 em 7 anos, tá? Depende muito de caso a caso. Nesse intervalo, obviamente, você vai precisar trocar a bateria. Nesses intervalos em que você trocar a bateria, e a média que uma bateria deve durar, também varia muito de modelo para modelo, mas qualquer coisa entre 1 ano e meio a 3 anos e meio, é importante você checar as vedações, tá? Pode ser que não seja absolutamente necessário trocar elas, mas é importante checar. E aí a gente volta num outro problema do relógio mecânico. Nesses 5 em 5 anos que eu falei, de média, se for um relógio que você usa para mergulho, é recomendável você pelo menos fazer um teste, tá? Se você usar esse relógio mesmo na água, faça um teste de vedação a cada ano. Tá? Não se arrisque a fazer mergulho com o relógio se você não fez essa checagem. Se você levar numa autorizada, muito provavelmente autorizada, as que eu conheço não cobram por esse serviço. Você leva, o cara faz o teste no aparelho na hora e te diz, seu relógio ainda está vedado. É importante porque o prejuízo pode ser grande. Então não espere os 5 anos, se for um relógio que você usa na água, não espere os 5 anos para checar isso. Cheque isso uma vez por ano. Exato. Bom, a próxima pergunta era sobre vedação, fazer manutenção de vedação, e é exatamente isso que o Adriano falou. Você usa o relógio na água, não tem para que arriscar. Vai lá, pega um dia tarde, tomar um café e leva o relógio para dar uma checada, é rápido, é fácil. E você tem essa garantia que você não vai chegar lá embaixo e ter uma surpresa, que é o que leva à próxima pergunta, que é o que fazer se entrar água no relógio? Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com muita gente, mesmo manutenção ou não, se dá aquela esquecida no relógio, não sei o quê. Enfim, temos várias lendas urbanas que às vezes funcionam ou não, entre vamos pôr o relógio no freezer, põe o relógio no saco de arroz, põe no micro-ondas, põe não sei onde. O que fazer? Honestamente, o que fazer? Leve para manutenção o mais rápido possível. Não existe milagre, honestamente não existe milagre. Não tente abrir o relógio se você não tiver a ferramenta, porque você vai acabar danificando mais ainda. Não tente nenhum tipo de secagem mirabolante, tá? Vai usar o secador no... Inclusive tenham em mente uma coisa, normalmente o processo de oxidação começa quando a água começa a secar. Então você tentar correr para secar ele logo, pode ser que você adiante o processo de oxidação. É mais comum um relógio já estar oxidado depois que ele ficou muito tempo e a água já secou, do que se ele estiver cheio de água. Se o relógio ainda estiver cheio de água e chegar numa assistência técnica ainda cheio de água, a chance de salvação é maior. Então você recomendaria alguém colocar o relógio
uma garrafa d'água e levar para assistência técnica, cheio de água? Nem tanto, mas leve o quanto antes, tá? Não tente nem nada mirabolante para tentar secar, você pode causar outro problema, principalmente esquentar. Já vi relógio derretido porque entrou água e o cara tentou esquentar o relógio, sei lá com o que, e eu nem tive coragem de perguntar como. Pôs na lareira. Mas acabou. Bom, resumo, corre para assistência técnica e reza para ter dado tempo de não ter acontecido nenhum problema. E melhor do que isso, faça esse tipo de checagem antes para evitar esse tipo de problema. Bom, isso é uma outra coisa que até interfere um pouco com aquele outro vídeo que a gente falou sobre como guardar um relógio e tal, que é o risco de um relógio quartzo se tirar, se rosquear a coroa, né? Puxar a coroa para fora do relógio, parar, o que isso pode causar no relógio? Se isso pode atrapalhar a manutenção, porque não, vou tirar, vou desconectar a bateria, então o relógio vai durar para sempre, quando plugar ele vai funcionar. Exato. É uma prática que eu não recomendo e eu vou explicar por quê. O custo de uma troca de bateria é baixo. Se você diluir isso num período de 3 anos, ou sei lá quanto, você vai ver que você é o valor de um tanque de combustível do carro que você às vezes gasta em uma semana. Você vai gastar cada 3 anos, é um custo ínfimo. Você tentar economizar isso, você corre alguns riscos. Um deles, deixar a coroa desrosqueada e completamente aberta, você deixa o relógio vulnerável à entrada de algum tipo de partícula, de poeira e de umidade. E o pior de todos, com a coroa puxada e o relógio parado, tenha em mente que ele não para de consumir bateria. O consumo diminui muito, mas o circuito eletrônico, o motor elétrico para de consumir, mas o circuito eletrônico continua consumindo bateria, numa taxa bem menor. E o que acontece? Com a coroa puxada, suponho que você deixa a coroa puxada porque o relógio vai ficar guardado, você não vê que a bateria esgotou. E é quando a bateria esgota que ela vaza e aí o estrago está feito. Quando a bateria vaza, você tem um dano permanente no circuito eletrônico e aí passa a ser uma manutenção muito cara. Ou seja, deixa o relógio, eu recomendo, deixa o relógio funcionando, porque você vai abrir a gaveta, vai olhar a tua caixinha, ele vai ver ele funcionando e a hora que ele parar você sabe que a bateria acabou e você vai ter tempo para levar para troca. Se você deixa parado, você nunca sabe quando a bateria vai esgotar, quando você for ver, já vazou e já causou um problema. Só uma observação técnica então, ele comentou do tanque de gasolina, a gente está aqui em maio e o tanque de gasolina está quase R$500 dependendo do carro. Não é tanto fazer uma troca de bateria. Quanto custa hoje uma bateria, uma Renata alta qualidade, R$80? Olha, numa autorizada a troca simples, a troca express, você vai gastar algo em torno de R$75 a R$120, algo em torno disso. Algumas custam R$50. Você gasta isso. Você para R$10 por mês num cafezinho, você paga a bateria num ano, você pode trocar em 2, né? Então não precisa nem no cafezinho. Exatamente. Inclusive, uma recomendação importante, outra recomendação que tem a ver com isso, lembrei disso agora. Troque a bateria do relógio a cada 2 anos. Pronto. Independente de ela estar esgotada ou não, troca a cada 2 anos, você vai ter a certeza de estar sempre com uma bateria fresca, com um prazo de validade ainda longo e sem risco de vazar. Porque quando vaza, custa caro. E sem o risco do relógio morrer numa hora que você precisar. Exatamente. Bom, outra pergunta que sempre vem. Manutenção não precisa, só trocar a bateria. E se eu não fizer a manutenção? Pode, né? O que acontece dentro do relógio, dependendo do quarto, né? O quarto já ficou meio claro. Já ficou claro, Na verdade, um relógio mecânico, a lubrificação é uma coisa muito mais crítica do que um relógio quartzo, porque a força que está envolvida dentro de todas as engrenagens é muito grande. O problema não é só você estender demais a manutenção, o problema não é só a dissipação do lubrificante ou a evaporação dele ou o deslocamento dele, mas a contaminação do lubrificante. Lembra uma analogia que eu sempre faço, o teu carro ele tem filtro de óleo, porque no óleo se misturam as partículas de metal e o filtro serve para tirar essas partículas e o óleo permanecer sempre limpo. Teu relógio não tem isso e por incrível que pareça, lá na lubrificação do teu relógio tem partículas de metal que vão se soltando com o desgaste. Qual é o problema? Aquilo que serve para lubrificar, se ficar muito tempo lá dentro funcionando, ao invés de lubrificar, passa a virar uma pasta de óleo abrasivo. Aquilo começa a acelerar o desgaste até o ponto que a hora que ele parar de vez, porque para um relógio parar completamente por lubrificação, você já tem eixo de engrenagem, a gente chama de roda, já comprometido, desgastado, e aí você vai gastar bem mais
para fazer troca, dependendo do relógio, é tranquilo. Uma manutenção periódica custa X e uma manutenção que você fez quando o relógio parou, morreu de vez, custa 2 ou 3X. Pode duplicar ou triplicar o preço porque as peças viraram bagaço porque você não respeitou isso. Ou seja, não deixa o óleo virar uma lixa líquida. Exatamente, exatamente isso. E, bom, para finalizar, uma pergunta rápida, resposta. Mas muita gente pergunta sobre a manutenção das pulseiras, não de metal. Tem uma pulseira de couro, pulseira de borracha, como fazer... tem manutenção da pulseira, a pulseira está estragada, dá para arrumar? Tem como fazer ela durar mais, algo assim. Infelizmente é frustrante o fato de que pulseiras de borracha ou pulseiras de couro ou de qualquer outro tipo de pele, elas têm vida útil. Infelizmente, elas, na verdade até as de metal têm vida útil, mas ela é muito mais longa. Normalmente ela dura a mesma coisa que o relógio. Não espere uma pulseira de metal durar menos. Mas borracha e couro têm vida útil e elas vão acabar. A minha experiência, e olha, eu já ouvi de tudo e eu já testei muita coisa para tentar fazer a pulseira durar mais, nada funciona, tá? Já ouvi coisas do tipo passa creme Nivea, passa creme de barbear, passa óleo de motor, passa silicone, eu já ouvi de tudo, passa de dente. Você só vai correr o risco de ou ressecar mais rápido, ou na melhor das hipóteses manchar, ou não acontecer nada e você só ficar com a pulseira cheirando creme Nivea ou óleo de motor. Assim, minha recomendação e minha experiência aqui, é longa, eu já tentei de tudo porque eu já passei por essa frustração. Não faça nada. Tenha em mente que tua pulseira de couro vai acabar. As mais caras duram mais, as mais baratas duram menos, e é a vida. Agora, obviamente, tem coisas que você pode fazer que pode fazer ela estragar mais rápido. Isso é possível. Exatamente. Molha a sua pulseira de couro, pega a sua pulseira de borracha, entra no mar e deixa ela cheia de sal. Exatamente. Aí você vê que a manutenção dela, a vida útil dela vai assim, que já não é muito longa, vai pro saco rapidinho. Bom, então tá aí. Um cuidadinho que eu lembrei agora com pulseira de borracha. Se você usar, por acaso, o relógio para fazer natação, e eu suponho que se você estiver fazendo natação com o relógio, você está com um relógio de mergulho no mínimo, né? Não vai fazer com outro tipo de relógio. Mas o cloro, dependendo do tipo de borracha, ele pode atacar um pouquinho, ele pode abreviar a duração da tua pulseira de borracha se você usar para natação. Principalmente porque piscina de academia, não sei o que, tem água no cloro, né? Tem água no cloro. Então, a hora que você sair... pouquinho de urina. Com um pouquinho, Quando você sair e for tomar banho, passa um sabãozinho na borracha, isso ajuda um pouquinho. Então, na verdade, veja, eu não estou fazendo ela durar mais, eu estou evitando ela durar menos, tá? Para você retirar aquele cloro, aquela camada, que você vai ver que todo mundo já deve ter visto isso, ela fica esbranquiçada, tá? Aquilo é o cloro já atacando um pouquinho a borracha. Então, essa é uma dica para fazer ela, pelo menos, não durar menos. Aí algumas perguntas e respostas sobre manutenção de relógios. Qualquer dúvida, comentem aí, porque com certeza a gente deve ter esquecido de alguma coisa. Para variar. Então, valeu, gente. Até o próximo. Valeu.